Então agora, presta bastante atenção. Você viu que na primeira varrida de prova eu fiz 18 questões. Você pode estar me questionando, ô Alisson, por que você não fez tal? Gente, eu estou mostrando como que eu fiz. Não existe aquela coisa tipo assim, você pegou essa questão, eu não teria pego essa questão. Você fez essa, eu não deveria ter feito essa. Não existe isso. É cada um sabe de si. A única coisa que eu te garanto, eu já olhei a prova inteira. É isso que você tem que entender. Eu já olhei a prova inteira, então eu sei o que já está me esperando na prova. E com um detalhe, eu olhei a prova inteira e em pouco tempo de prova. Beleza? Então, em pouco tempo de prova. Só para você ter uma ideia, essas primeiras 18 questões eu cronometrei, beleza? Eu fiz essas primeiras 18 questões em 27 minutos. Tranquilo? Então, olha para você ver, em 27 minutos eu já fiz 18 questões na prova. Tranquilo? Então agora eu volto na prova e vou tentar dar uma outra varrida. Simplesmente pegando questões que vai me dar vontade de fazer. Presta atenção. A questão 19 foi a questão 138. Vamos dar uma olhada na questão 138? O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Presta bastante atenção, então, na resolução dessa questão. Olha para você ver. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando eu vi o gráfico, a primeira coisa que eu ia ler seria a pergunta da questão. A pergunta foi: o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Quando eu leio a pergunta, eu não sei o que ele está querendo na questão. Então, eu tive que ler a questão toda. Então, presta bastante atenção. É muito simples a questão. Ele te deu um gráfico de julho a novembro e ele falou que em dezembro era a média aritmética de julho a novembro. Então, em dezembro, eu fiz a média, tá? Fiz a média, deu 2.240. A questão disse que se fosse mantida a tendência de novembro para dezembro, ou seja, novembro era 2.700, em dezembro era 2.240, ou seja, diminuiu 460, ele quer saber quando é que vai dar menor do que julho, ou seja, menor do que 700. Então aqui, aqui eu estou em dezembro. Para janeiro vai diminuir 460. Eu sei que isso aqui, menos 460, não vai dar menor que 700. Em fevereiro eu tenho que diminuir 460 de novo. Também sei que não vai dar. Ô Alisson, como é que você sabe que não vai dar? Ué, eu estou tirando 460. Estou tirando 460, ou seja, até aqui eu tirei 920. Eu sei que não vai dar 700, entendeu? Aí eu fui só pensando nisso em março. Então, janeiro, fevereiro, março. Eu vi que para diminuir de 700 vai dar em abril. Acabou, eu mato a questão. Tranquilo? Foi assim que foi feito essa questão, tá? Igual aqui, aqui vai dar 920, aqui vai dar 1.380. Eu sei que ainda não vai chegar a 700. Por isso que eu fui analisando. Tranquilo? Então é isso daí. Agora, vamos para a questão 20, que é a questão 143. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real.
O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então você tem a taxa de câmbio e o gasto diário, né? Nessas condições, qual será o melhor destino escolhido para a viagem? Quando eu pego uma questão dessa, eu vejo que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a taxa de câmbio e multiplicar pelo gasto diário. É isso que eu vou ter que fazer para descobrir quanto que eu gastaria em real daquilo dali. Tranquilo? Só que o que acontece? Eu olho para os valores e tento analisar. Sinceramente, eu tive um pouco de dificuldade para analisar sem fazer a conta. Então, essa questão, basta fazer a conta. 3,14 vezes 315, 2,78 vezes 390 e assim por diante e ver qual é o menor. E aí, na hora que você faz isso, você vê que é a Austrália. Tranquilo? Mas eu primeiro tentei pensar ali em alguns valores, tá? Eu vou dar um exemplo assim. Na hora que eu vejo 3,14 e 315, eu sei que esse valor aí vai dar mais do que 1.000, tá? Então esse valor aí vai dar mais que 1.000 e ele quer ter um gasto diário até 1.000. Então eu já sei que esse daí estaria fora. Mas para ter uma segurança maior, eu fiz as continhas. Tranquilo? Então você faz a continha, você vai ver que a Austrália, você vê que o difícil da questão não é a resolução em si, o raciocínio dela, é fazer as contas. Tranquilo? Depois eu fui para a questão 151. Vamos dar uma olhada nessa questão? Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo das 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, o que a questão está querendo? Você tem uma placa que é formada por um retângulo e tem um círculo. O diâmetro do círculo é 20, então o raio é 20. A altura da placa é 60, a altura da placa é 60. Ele quer saber o seguinte, quanto que vale a área disso daqui? Então é muito simples, né? Como o diâmetro é 40, aqui é 20, que é o raio. Então aqui também é 20, ó, que é esse 20 aqui. Como a altura é 60, sobra para o retângulo uma altura de 40. Como é que eu calculo essa área? A área do retângulo, que é 40 vezes 40, que vai dar 1.600, mais metade da área do círculo. A área de círculo não é πr ao quadrado? Πr ao quadrado, só que sobre 2. Como o raio é 20, vai dar 400. Dividir por 2 vai dar 200. 200 vezes π. Só que é 200 vezes π e ele pediu para considerar π 3,14. Então vai dar 628. Então vai dar 1.600 mais 628, 2.228. Isso é o valor de uma placa. Só que ele falou que são 10, multiplica por 10. Com um detalhe, suponha que você tivesse esquecido que eram 10. Você pode ver que não daria nem para errar pelas alternativas que tinha aí. Tranquilo? Não tinha 2.228. Não tinha isso como alternativa. Então você multiplica por 10 e mata a questão. Tranquilo? Agora, vamos para a questão 159. Esse é o tipo de questão que eu gosto demais. Presta atenção. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas, utilizando-se a codificação 1 rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador e 5 amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência
5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem que os produtos apreendidos foram cadastrados. O 2015 item cadastrado foi olha para você ver. Esse tipo de questão não tem segredo. Basta você ir andando até chegar na repetição. Ele falou que era 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Depois, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4 e assim por diante. Aqui é muito simples. É só você fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o oitavo termo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu vejo que os múltiplos de 8 sempre vão caindo aqui. O segredo é esse. De 8 em 8 você está repetindo a sequência. Como eu quero 2015, eu vou pegar 2015 e dividir por 8. Aí vem uma dica. Como é que eu faço uma divisão por 8? Porque na verdade eu só estou interessado no resto da divisão, tá? Porque se a divisão for exata, vai dar exatamente 4. Se a divisão não for exata, quais são os restos possíveis por 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, divisão exata vai dar aqui, resto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí olha que legal, numa divisão por 8, basta olhar os 3 últimos algarismos. Qual que é o resto da divisão de 15 por 8? 7. Então sobrou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é o número 3. Quem é o número 3 lá? O número 3, caixa de direção. Então letra E, você mata a questão. Beleza? Então é assim que se faz esse tipo de questão. Agora, vamos para a questão 23, que é a questão 177. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então, presta atenção na questão. Ele disse que a taxa de urbanização é o total da população urbana sobre o total da população. Então, exemplo, o município 1, qual que é a população urbana? 8 mil. Qual que é a população total? 12 mil, que é 8 mil da urbana com 4 mil da rural. Então, 8 mil sobre 12 mil, isso vai dar 2/3, beleza? O 2 vai dar 10 mil dividido por 18 mil, vai dar 5/9. E assim por diante. Ele quer saber qual dessas frações aqui é a maior delas, tá? Ele quer saber qual das frações é a maior. Então você tem que comparar essas frações. Eu, particularmente, muita gente gosta de ficar dividindo para achar qual fração que é maior. Tem gente que gosta de colocar tudo no mesmo denominador comum. Eu gosto de ir comparando uma fração com outra. Exemplo, essa e essa. Qual que vai ser maior? O denominador aqui não é 9? Se eu multiplicar aqui por 3, vai dar 6/9. Ou seja, essa daqui é maior. Então essa daqui já ganhou dessa. Essa daqui já está fora. Tranquilo? Agora, essa e essa daqui, ó. Eu gosto de pensar o seguinte, 2, para chegar no 3, eu tenho que multiplicar por 1,5. Se eu pegar o 11 e multiplicar por 1,5, aqui vai dar maior do que 26, do que 16. Então essa fração aqui, ó, é maior do que essa, tá? Essa fração é maior do que essa daqui. Então essa daqui já está fora. Então eu vou comparando essas frações desse jeito. Outra maneira também de comparar a fração, exemplo, quero comparar essas duas, 2/3 e 11 sobre 16. Uma maneira é você fazer assim, ó, multiplica aqui, 16 vezes 2 dá 32.
3 vezes 11 dá 33. 33 é maior. Se 33 é maior, essa fração aqui é maior. Tranquilo? Por isso que 11 sobre 16 é maior. Ah, quero comparar essas duas. Você pode fazer a mesma coisa. Se você for comparando, você vai ver que essa daqui vai ser a maior de todas. Tranquilo? Então, presta atenção. Essa foi a minha segunda varrida da prova. Sem estar muito preocupado ali com as questões ser fácil, médio ou difícil. Só estou procurando enunciados que me agradam para fazer a questão. Tranquilo? A segunda varrida foi essa. Então, a primeira aula eu fiz 18 questões. Nessa aula agora eu fiz 5. Vamos ver o que vai acontecer posteriormente?